Esta é a aula 3. Como dissemos nas aulas anteriores, as planilhas de custos de licitações de serviços são normalmente divididas nos seguintes pontos: composição do salário do funcionário, encargos e benefícios concedidos ao funcionário, provisão para a rescisão, custos para a reposição do profissional ausente, insumos necessários à prestação do serviço e custos indiretos, tributos e lucro. Nesta aula então veremos o primeiro desses pontos, composição da remuneração do funcionário. Para nos ajudar no trabalho de montagem da nossa planilha de custos, vamos usar a planilha de apoio que encontra-se disponível para download na página inicial do curso. Se você ainda não baixou essa planilha para seu computador, essa é a hora de fazê-lo. A planilha foi desenvolvida exclusivamente para esse curso, e será seu apoio para todas as licitações que exigirem planilhas de custos. Ela está subdividida em 8 abas, sendo 6 delas as subdivisões normalmente estabelecidas nas licitações, já citadas anteriormente. Além dessas 6, temos mais 2, uma para ajudar você a calcular as alíquotas de impostos incidentes, e a outra que é o quadro resumo final. Veremos agora a primeira das abas, composição do salário. A remuneração é composta pelo salário normativo da categoria profissional acrescido dos adicionais previstos em lei ou em acordo, convenção ou dissídio coletivo. Salário base. Salário base é o valor percebido pelo profissional em contrapartida pelos serviços prestados mais os adicionais cabíveis, tais como hora extra, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de tempo de serviço, adicional de risco de vida e outros previstos na legislação ou em convenção coletiva da respectiva categoria. Maurício Godinho Delgado traz a seguinte definição: salário é o conjunto de parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em função do contrato de trabalho. Inicialmente, lembramos que remuneração é gênero, do qual salário é espécie, que por sua vez é a parcela mais importante. Adicional de periculosidade. Consiste em um adicional previsto em legislação ou acordo coletivo decorrente de trabalho em condições de periculosidade, ou seja, que impliquem em condições de risco à saúde do trabalhador ou integridade física, art. 193 e 194 da CLT, art. 7º inciso 23 da Constituição Federal. Se a categoria profissional do trabalhador alocado faz jus a este adicional, informe o percentual de 30% no campo apropriado. Atenção, nossa planilha de apoio calcula automaticamente o valor em função do percentual. Sempre verifique se a planilha do edital faz a conta automaticamente. Se não fizer, você deve preencher adequadamente tudo. Adicional de insalubridade. Consiste em um adicional previsto em legislação ou acordo coletivo decorrente de trabalho em condições de insalubridade, ou seja, que impliquem em exposição dos empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância considerados adequados. O adicional de insalubridade é pago em percentuais de 10, 20 ou 40% de acordo com o grau de tolerância às condições de trabalho em local insalubre estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e calculados sobre o salário mínimo nacional vigente. Se a categoria profissional do trabalhador alocado faz jus a este adicional, informe o percentual no campo apropriado e o valor do salário mínimo vigente. Adicional noturno.
É o adicional conferido ao trabalhador ao trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, sendo remunerado com adicional de pelo menos 20%. Hora de redução noturna. Adicional decorrente de cada hora remunerada no período noturno que corresponde a 52 minutos e 30 segundos. Adicional de horas extras. Consiste no tempo laborado além da jornada diária estabelecida pela legislação, contrato de trabalho ou norma coletiva de trabalho. Deve ser considerado no mínimo 50% sobre o valor da hora normal caso o trabalho seja efetuado em dias da semana, de segunda a sábado, e de 100% aos domingos e feriados. O custo do adicional de horas extras foi previsto caso haja necessidade de manter um funcionário permanentemente em um posto nos feriados ou datas estabelecidas no acordo coletivo. Para o cálculo dos adicionais de horas extras, todos os demais adicionais previstos em acordo coletivo, inclusive de trabalho noturno, devem ser adicionados ao salário base, obtendo-se um salário de referência para horas extras. Outros adicionais que compõem uma remuneração correspondem a itens da composição da remuneração não previstos anteriormente. Podem ser adicionais legais restritos, ou seja, aqueles que se aplicam a categorias profissionais específicas e delimitadas a algumas funções dessa mesma categoria. Exemplo: gratificação de função. Podem ser gratificações pagas pelo empregador ao empregado em decorrência de um evento ou circunstância ou por norma jurídica. Lembrando que a simples reiteração do pagamento da gratificação, tornando-a habitual, produz sua integração ao salário, independentemente da intenção da liberalidade do empregador. Vamos agora ver como incluir os valores de composição do salário na planilha de apoio ao curso. Primeiramente, abra a planilha. Em seguida, clique em Composição da remuneração. Escolha um dos cargos que compõem sua equipe e insira no campo Salário Base o valor. No nosso exemplo, vamos considerar um salário bruto de R$ 2.000. Se a categoria profissional do trabalhador alocado faz jus a este adicional de periculosidade, informe o percentual de 30% no campo apropriado. Se a categoria profissional do trabalhador alocado faz jus a este adicional de insalubridade, informe o percentual no campo apropriado e o valor do salário mínimo vigente. Se o profissional faz jus ao adicional noturno, insira o percentual de 20% no campo apropriado e informe a proporção de horas noturna em percentual que ele vai trabalhar. Por exemplo, coloque 75% se o profissional vai trabalhar 9 horas, das 12 horas totais da jornada de trabalho. Insira o fator de redução. Normalmente aplica-se o fator de 1,1429, visto que 60 minutos dividido por 52 minutos e 30 segundos é igual a 1,142857. Para calcular o total de horas extras, você vai precisar saber qual o total de feriados previstos para o ano. Informe também o percentual a ser aplicado, ou seja, 100%, visto que estamos calculando a probabilidade para cálculo das horas extras que são aplicadas em feriados. Em outros, caso exista, especifique na planilha da licitação e informe o percentual referente ao adicional. Chegamos ao final da mais uma aula. E aí, está gostando do curso? Entendeu corretamente como montar a composição do salário? Se tiver alguma dúvida, assista novamente a aula ou entre em contato com o tutor. Abraços e até a próxima aula.